Qual é, rapaziada? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou Daniel Cunha, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, eu sou um entusiasta de calistenia, de treinos com peso corporal, de musculação com peso corporal. Eu sou também um entusiasta de moda masculina, de estilo masculino, de como se vestir bem, de como se portar bem diante da sociedade para você obter vantagens sociais. E com certeza você deve me conhecer do canal Resposta Fitness, onde eu mostro tudo sobre calistenia, tudo sobre musculação com peso corporal, as minhas técnicas, as minhas regras, a minha experiência com base na ciência, com base no meu dia a dia, todos os meus anos de treinamento, né, para poder ter um corpo bonito, um corpo forte, hein? Tudo isso. Só que esse canal aqui é uma coisa completamente diferente. Nesse canal aqui eu vou abordar assuntos completamente diferentes, não relacionados ao fitness, mas relacionados à minha vida, o Daniel Cunha, o que eu faço, as minhas experiências de vida, o que eu posso mostrar para vocês, o que eu posso adicionar de valor na vida de vocês, sobre empreendedorismo, sobre como se vestir bem, sobre todas essas outras coisas que eu acabei de falar aqui. É sobre isso que vai ser esse canal aqui, tá? Então é o seguinte, esse primeiro vídeo aqui eu vou contar uma coisa que pode ser do interesse de algumas pessoas, pode não ser, mas é por que faculdade de educação física não vale a pena. Eu vou começar o primeiro vídeo desse canal falando sobre o porquê a faculdade de educação física não vale a pena, tá? Vamos lá então começar esse vídeo aqui. Bom, para te contar o porquê que faculdade de educação física não vale a pena, eu preciso te mostrar primeiro o que fez eu chegar a essa conclusão. Primeiro de tudo, vamos começar lá do começo, lá atrás, quando eu tava no ensino médio ainda. Eu tinha 16, 17 anos, tava no último ano do ensino médio. Desde mais novo eu sempre quis ser empreendedor. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. É aquela época que todo mundo tá nesse embate mental, nesse conflito. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer quando eu sair do ensino médio? Com que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ser bem sucedido? Será que eu vou passar fome? Qual a faculdade que eu vou ter que fazer? Graças a Deus, não sei como, mas graças a Deus, eu sempre não, mas durante essa época do meu ensino médio eu tinha uma condição de vida boa. Eu morava só com a minha mãe, era uma funcionária pública aqui em Brasília. Funcionários públicos, eles ganham até bem comparado com outra parte da população, que é CLT. Então eu tinha uma condição de vida boa, sim. Eu não era classe baixa, classe média baixa, mas eu era classe média aqui, padrão normal. E a minha mãe tinha condição de pagar uma faculdade pra mim. Então, quando eu fui entrar pra faculdade, eu tinha essa condição. Graças a Deus, tudo isso deu certo na hora. Só que eu tinha um conflito muito grande do que eu iria fazer na minha vida. Quando eu era o mais novo, quando eu era criança, na verdade, criança, adolescente, eu sempre fui muito bom com tecnologia. Eu sempre fui uma criança muito autodidata para coisas relacionadas à tecnologia, relacionadas a computador mesmo. E isso me ajudou muito. Eu era muito bom nisso. E quando eu tava no ensino médio, minha mãe me colocou em um curso de computação voltado para ser um técnico em informática, né? E eu fiz esse curso, fiz 6 meses desse curso. Só que o que eu sentia? Eu sentia que, cara, aquilo era... eu era o melhor aluno da turma do curso de informática, do curso técnico, mas eu sentia que aquilo não era pra mim. Eu treino, faço, né, calistenia, faço treinos desde 12 anos de idade. Hoje eu tenho 22 anos de idade e eu treino desde os 12 anos. E com 16 anos, 17 na verdade, que eu fui fazer esse curso, eu tava fazendo lá, eu era muito bom, mas eu sentia que aquilo não era pra mim. Eu ficava muito preso dentro de uma sala, eu ficava muito preso só ali no computador, tendo que pensar aquelas programações que eu tinha que fazer e tudo mais. E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero trabalhar o resto da minha vida sentado numa sala, embaixo de um ar-condicionado, mexendo num computador. Eu não queria isso pra minha vida. Aí eu decidi, poxa, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço uma coisa que eu gosto muito, que pode não dar muito dinheiro, que é educação física, ou eu posso fazer informática, que eu sou muito bom, dá muito mais dinheiro do que a educação física, mas eu não vou ser tão feliz. E aí foi um conflito muito grande, porque eu não sabia o que eu queria. Eu ficava pensando, pô, eu vou no que eu acho como lazer, porque pra mim educação física era lazer puro. Treinar, correr, pedalar, essas coisas são hobbies pra mim, entendeu? Eu não conseguia imaginar isso como um trabalho. E lógico, isso não ganhava tanto dinheiro. Você sabe, o ramo de educação física no Brasil, você não ganha tanto dinheiro assim. Se você é professor de educação física ou então você conhece, sabe que os caras não ganham dinheiro, infelizmente. É um retrato, né, da profissão no Brasil. Infelizmente, tá? Eu queria que ganhassem dinheiro, mas não ganho. Maioria, tá?
Então eu tive esse conflito igual a maioria das pessoas, a maioria dos jovens tem nessa idade, que é esse negócio de querer ter que entrar pra faculdade. Você é obrigado a entrar pra faculdade, senão você não vai ser uma pessoa bem sucedida, senão você não vai ter um emprego, você vai passar fome, vai ter que trabalhar de caixa de supermercado, não menosprezando um caixa de supermercado, mas falando assim, pô, você tem que trabalhar muito e ganha pouco dinheiro. Não é isso que ninguém quer, eu tenho certeza disso. Então eu tive isso aí, tá? Bom, beleza, eu decidi então fazer educação física, terminei meu ensino médio, minha mãe me ajudou, né, a pagar essa faculdade, fiz lá o vestibular numa faculdade particular, porque eu não tinha intenção de entrar numa universidade pública, eu não gosto de universidade pública, pra mim, a maioria das pessoas que estão lá não são pessoas das quais eu queira, é um preconceito meu, eu sei, mas não são pessoas das quais eu quero me relacionar. Eu sei que tem muitas pessoas boas numa faculdade pública, mas a maioria não são pessoas às quais eu queria me relacionar na época, então preferi pagar uma faculdade, já que eu tinha essa condição financeira para ir. Então a minha mãe fez esse sacrifício aí de pagar uma faculdade para mim de educação física. Quando eu comecei na faculdade de educação física, eu conheci também um grupo de treinamento aqui em Brasília, que era o Calistenia Brasília, onde eu conheci muita gente que me ajudou a ter contatos muito bons nessa área, nesse ramo. Então eu tinha um amigo que ele tinha muitos contatos, muitos outros amigos, e esses amigos tinham outros amigos que eram empresários muito grandes no ramo de fitness aqui do país, de Brasília e do país mesmo, do Brasil. Então assim, eu acabei convivendo muito com muitos empresários do ramo, e uma coisa que eu descobri era o seguinte, o que eles falavam? Cara, você pode até ser um profissional de educação física muito bom, você pode ser o melhor professor do Brasil de educação física, você pode ser o melhor personal trainer, mas você não vai ganhar dinheiro se você não for um empreendedor, se você não for um empresário, se você vender sua hora. Se você vender sua hora, você não vai ganhar dinheiro. O que um personal trainer faz? Ele vende sua hora. O que um professor faz? Ele vende a sua hora. Por que ele não vai ganhar tanto dinheiro assim? Porque ele tem um teto, tem um limite de horas por dia. Uma pessoa só tem 24 horas por dia. Então, ou você aumenta o preço do seu serviço, ou você faz outra coisa. Porque não tem como você escalar. Porque, por exemplo, vamos supor que você cobra R$1.000 uma hora com você. Vai ter um momento que você não vai conseguir ter mais clientes, porque todas as horas do seu dia, de todas as semanas, de todos os meses vão estar ocupados. E você precisa dormir. Como que você vai ganhar mais dinheiro? Aumentando o preço. E nem sempre você pode aumentar o preço. Nem sempre a qualidade do seu serviço é tão boa assim que você consiga aumentar o preço a um ponto que você fique rico. Então é muito difícil você ficar rico sendo um personal trainer, sendo um professor de educação física. E o que eu pensei comigo mesmo naquela época? Eu tava já no segundo ano da faculdade, na verdade eu tava no terceiro semestre da faculdade, e eu já tava com isso na minha cabeça. Eu falava, caraca, eu não posso ser um personal trainer, eu não posso ser, porque senão eu não vou ganhar dinheiro. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser uma pessoa muito bem sucedida na profissão que eu fosse ter. Eu nunca pensei em ser qualquer pessoa, eu nunca quis ser qualquer um, eu sou só mais uma pessoa no mundo. Eu nunca quis ser isso, eu sempre quis fazer alguma diferença no mundo, eu sempre quis ser uma pessoa que não só vivesse, mas tivesse uma coisa além, entendeu? Isso é uma coisa que estava plantada na minha cabeça desde mais novo, através de outros conteúdos que eu via na internet, que talvez um dia, se vocês deixarem no comentário aqui, eu falo o que eram esses conteúdos, eu conto essa história pra vocês, que tem a ver com Whey, PUA, e eu já fiz todas essas paradas de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Posso contar essa história pra vocês depois de um outro vídeo, vocês vão curtir demais, uma parada bem louca, né? Mas eu posso contar isso pra vocês depois. Vivendo com aqueles caras, aqueles empresários bem-sucedidos no ramo de fitness de Brasília, eu tive esse mindset, eu tive essa mudança de mindset. Eu não queria ser um professor, eu não queria ser um personal, eu queria ser um empreendedor. Então de começo eu queria ter uma academia. Só que eu falei, como que eu vou ganhar dinheiro pra ter uma academia? Aí eu pensei, pô, vou ter que trabalhar de professor no começo, de personal trainer no início. Mas aí rolaram algumas coisas na minha vida pessoal com os meus amigos, que a gente decidiu montar campeonatos de calistenia em Brasília. A gente quis montar campeonatos de calistenia, que é o esporte que eu pratico em Brasília, e a gente começou a fazer isso. Então eu pensei, pô, que oportunidade legal, a gente tá montando uns campeonatos aqui, tá dando certo, a galera tá vindo pros nossos campeonatos, isso pode ser uma baita do empreendimento, né, no futuro. Então comecei a investir meu tempo, meu dinheiro. Na verdade o meu dinheiro é o dinheiro da minha mãe, que ela investia em mim na época, né? Graças a Deus, meu Deus me abençoou muito e eu agradeço muito. Se não fosse por Deus eu não estaria aqui. Mas enfim, eu comecei a fazer com meus amigos, eram 5 amigos, a gente fazia os campeonatos de calistenia, cada um tinha uma função importante
dentro dessa empresa. Não era empresa, não tinha nada formal, mas era uma ideia que a gente estava executando que, se desse certo, a gente ia ganhar muito dinheiro no futuro. Mas, infelizmente, o ser humano, ele é um bicho, né? Tem um ego grande, alguns mais do que os outros, e um desses meus amigos, ele acabou puxando o nome dessa empresa que ainda não existia pra ele. Ele pegou e criou como se fosse dele, entendeu? Colocou como se todos aqueles campeonatos organizados, todos aqueles feitos que a gente tinha feito, fossem tudo mérito dele. E aí eu fiquei muito decepcionado. Eu acabei saindo desse grupo de amigos e não quis mais me relacionar com eles. Então eu saí da Calistenia Brasília, que era o grupo que eu participava de treinamento, que eu não queria mais ter contato com essas pessoas, que eu acabei me decepcionando. E não acho ruim hoje em dia, lógico, mas na época eu achei muito ruim porque, poxa, eu confiava na pessoa, eu achava, era uma pessoa que andava junto comigo sempre e acabou me decepcionando, entendeu? Pegou o trabalho que a gente tinha feito tudo junto, colocou como se fosse só ele e ficou por isso mesmo. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar, eu faço outra coisa, eu me viro. Só que isso aí, eu entrei em uma crise e eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer? A minha única esperança, todo o meu tempo, todo o meu investimento, todo o meu dinheiro, eu coloquei nisso aqui, nessa ideia, e agora essa ideia foi por água abaixo. Eu não queria entrar novamente nesse ramo de campeonatos porque eu não tinha a mínima condição. Isso é uma coisa que você demanda muita gente envolvida. E eu era uma pessoa só, eu não tinha seguidores, eu não tinha público, eu não tinha nada. Eu era somente uma pessoa que treinava calistenia e fazia os campeonatos de calistenia. Eu não era uma pessoa famosa, entendeu? Então eu fiquei mais ou menos uns 4 ou 5 meses meio que numa depressão, comendo em casa, engordando, não treinava direito, não fazia nada. Minha mãe continuava me sustentando, eu continuava na faculdade. Na verdade, acho que eu já não tava mais na faculdade, eu tinha largado a faculdade pra investir nisso aí, não sei. Eu tenho que ver depois essa linha de tempo aí. E cara, eu acabei tendo uma ideia genial. Foi uma ideia de criar um canal no YouTube. Por que eu quis criar o canal no YouTube? Por que essa ideia foi genial? Porque eu pensei o seguinte, pô, já que eu não tenho mais esperança nesse ramo de criar campeonatos, então eu vou ter que fazer alguma coisa para que quando eu for me formar na faculdade, eu não seja apenas mais um personal trainer, eu não seja apenas mais um professor de educação física que ganha seus R$ 1.500 por mês. Então o que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou criar um canal no YouTube para as pessoas começarem a me conhecer, eu tenho meio que uma autoridade na internet, e aí as pessoas quererem ter o meu acompanhamento, quererem contratar os meus serviços e eu não ficar um personal trainer ferrado. Então essa era a intenção. Eu queria criar um canal no YouTube, criar um Instagram bombado, um Instagram bom, grande, simplesmente para as pessoas me reconhecerem como um bom profissional e contratarem meu serviço e eu não passar fome. Foi para isso que eu criei. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a postar conteúdo. Meus conteúdos, obviamente, eram conteúdos muito diferentes do habitual. Tinha já outros canais de calistenia no YouTube. Meu conteúdo foi uma coisa muito diferente. Eu costumo falar que existe a calistenia no YouTube antes e depois do Resposta Fitness, do Daniel Cunha. Eu fui uma inovação na calistenia, não querendo me achar, não é isso. Não é querendo me achar, querendo falar que eu sou melhor que ninguém, não. Não sou melhor que ninguém, cada um tem seu foco. Mas eu percebi que existe um movimento antes e depois do meu canal. Então meu canal foi meio que um divisor de águas na calistenia no YouTube. E por causa disso, eu acabei ganhando quase 500 mil de seguidores em menos de 2 anos. Foi um crescimento muito rápido, muito exponencial. Então foi uma coisa muito incrível. Durante esse tempo, durante esse período, eu fui descobrindo que existiam outras formas de ganhar dinheiro que não era sendo um personal trainer. Então eu acabei fazendo o que? Eu larguei a faculdade, porque o dinheiro que eu gastava na faculdade eu resolvi investir no meu canal. Ou eu investia no canal, ou eu fazia a faculdade. Não dava para fazer os dois. Não tinha como. Era muito tempo, que a faculdade gasta muito tempo se você quiser fazer bem feita, lógico. Então eu resolvi investir no meu canal. Eu falei, pô, eu posso atrasar a faculdade 1 ano, só que eu posso investir no canal. Logicamente, repetindo, a minha mãe tava me ajudando nisso, ela tava me bancando. Era muito apertado, eu não sobrava dinheiro para outras coisas, mas eu conseguia fazer ainda, conseguia comer bem, conseguia fazer as coisas normalmente. Então foi aí que eu investi no canal Resposta Fitness. E através do canal eu descobri outras coisas, eu descobri formas de ganhar dinheiro, eu descobri que eu poderia vender produtos na internet, poderia vender equipamentos, poderia vender e-books, cursos, esse tipo de coisa. Eu descobri isso através do canal do Thiago Fonseca aqui do YouTube. Foi o cara que me introduziu nesse mundo de infoprodutos. Se não fosse por esse cara, eu não seria o que eu sou hoje, eu não estaria morando no lugar que eu estou hoje, eu não teria o carro que eu tenho hoje, meus
bens materiais, né? Toda essa parte. E aí eu entrei no marketing digital, comecei a estudar sobre marketing digital para poder fazer minha conta crescer, minhas finanças aumentarem e tudo mais. Então eu resolvi criar um produto na internet, um e-book sobre as coisas que eu fazia para ter resultado na calistenia, o básico de como começar na calistenia, as coisas que eu fiz. E esse e-book de primeira começou, no primeiro mês eu não sabia nada de marketing, eu não sabia nada sobre vendas. No primeiro mês que eu lancei esse e-book, eu tinha apenas 10 mil seguidores, ou menos na verdade, e de cara eu já comecei ganhando 4 mil reais por mês. Então você imagina uma pessoa que queria simplesmente ter uma imagem para não ganhar, para não passar fome, só para ter uma vitrine, e com 20 anos, com 19 anos, 20 anos, eu comecei já a ganhar 4 mil reais por mês. Então para mim aquilo foi uma explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus, cara, dá para ganhar muito dinheiro trabalhando na internet. Então eu comecei a focar nisso, no marketing digital. Eu comecei a não focar mais na faculdade, porque para mim não fazia mais sentido eu fazer faculdade. Eu já tava trabalhando com o que eu gostava, que era esporte, que era calistenia, era uma coisa que eu amo muito, que é calistenia, que é musculação. Eu já tava trabalhando com isso, eu tava trabalhando em casa, não precisava sair de carro cedo, pegar trânsito, não precisava fazer nada, e eu estava ganhando muito mais do que eu imaginava que eu iria ganhar um dia, entendeu? Então a faculdade começou a não fazer mais sentido pra mim, porque eu falei, cara, pra que eu vou fazer faculdade? Lógico, tem a questão do CREF, questão legal, você não pode prescrever exercício para as pessoas na internet sem você ter a educação física, né? Sem você ter o diploma, sem você ter o CREF. Então eu sempre me atentei a essas coisas, mas sempre deu tudo certo pra mim, porque eu sempre respeitei a lei, eu nunca infringi as leis do CREF, então nunca deu problema pra mim por causa disso, porque eu sempre vendia, eu sempre postava as coisas que eu fazia, a minha experiência. Eu nunca falava, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quem fala pra você que você deve fazer alguma coisa é só um professor de educação física e ninguém mais, ou um fisioterapeuta no máximo, tá? Então eu sempre me atentei a isso, e através disso eu consegui fazer muito dinheiro, eu consegui fazer muito inscrito, consegui uma autoridade muito grande na internet, no meu nicho, por causa disso. Então, pra mim, na minha opinião, se eu quero trabalhar com esporte, eu preciso pensar, eu quero ser um personal trainer ou eu quero ser um influenciador? Ou eu quero ser os dois? Na minha opinião, a faculdade de educação física não vale a pena se eu quero ser apenas um influenciador. Então é por isso que, na minha opinião, a faculdade de educação física não vale a pena. Porque eu não precisei da faculdade para ganhar dinheiro. Eu não preciso hoje de faculdade, de ter um diploma para ganhar dinheiro. As pessoas que me acompanham no meu canal de calistenia, no meu canal de musculação, elas não me seguem lá porque eu tenho diploma, elas me seguem lá porque eu tenho resultados, porque eu apresento o que funciona pra mim e talvez funcione pra elas. Então é por isso que essas pessoas ouvem o que eu falo, é por isso que essas pessoas, elas me veem como uma autoridade, entende? Não é por causa da faculdade, é por causa que eu tenho resultados e eu apresento esses resultados pra elas nos meus posts no Instagram, no meu YouTube, qualquer conteúdo que eu posto lá. Então, na minha opinião, hoje eu não voltaria pra uma faculdade, seja de educação física, seja de outra. Talvez não, talvez no futuro eu faça uma faculdade só pra ter um diploma, só pra massagear meu coraçãozinho. Poxa, eu tenho um diploma, nossa, finalmente fiz uma faculdade, mas não seria nada além disso, ia ser só pra eu me sentir melhor, entendeu? No meu coraçãozinho aqui, que eu tenho uma faculdadezinha, que ela vai servir pra caso um dia eu for migrar pros Estados Unidos, eles falam, pô, esse cara tem faculdade, ele não é um bosta, ele não vai querer roubar a gente aqui no meu país. Não sei, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Mas esse foi o primeiro vídeo, cara. Isso é uma história de como que eu fiz pra... né? Por que que eu não gosto de faculdade? Por que que eu não faria faculdade de educação física? Porque pra mim não vale a pena. E eu contei um pouquinho, lógico, da minha história aqui. E lógico, isso aqui é só o começo, tá? É só o começo. Esse é só o primeiro vídeo desse canal. Eu quero fazer muito conteúdo sobre finança, sobre empreendedorismo aqui nesse canal. Falar sobre dinheiro mesmo. Como que eu faço pra ganhar dinheiro hoje, tá? Que eu tenho algumas fontes de renda. Como que eu faço pra ter esse dinheiro? Lembrando, eu tenho 22 anos, ok? E, cara, quantas pessoas que você vê com essa idade hoje que ganha muito mais dinheiro que uma pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, entendeu? Então é uma coisa a se pensar. E eu queria agradecer a audiência de vocês. Se inscreva nesse canal aqui, é um canal que eu quero tocar muito, eu quero pegar firme nele. Dá o seu like aqui, me ajuda, me dá essa moral aqui que vai me ajudar demais. Me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui na tela em algum lugar. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, tamo junto e é só o começo.